Tá, então Foi, aqui, agora do sim. que trata o texto, galerinha? Ele trata do quê? Ele Sobre a trata de São Paulo. das O passado de São transformações Paulo. que ocorreram nas paisagens da cidade com o avanço da tecnologia, tá? Prof, eu coloquei só transformações que Não, coloca aconteceu. ali, ó, transformações das paisagens da cidade com o avanço das tecnologias. Letra B, Posso ler? pode. Como você explicaria às pessoas do passado as paisagens atuais das cidades brasileiras? Como é que você Ah, explicaria, Fernanda? eu coloquei assim, eu explicaria que teve muita mudança, sim, né? E daí, eu não sei muito falar, prof, mas eu explicaria assim que tudo mudou. Alguém explicaria diferente? Ô, prof, eu coloquei assim, Pode falar, Pietra. prof, eu coloquei assim, ó. Carro! Vai, Pietra. Prof, eu coloquei assim, ó. Muitas coisas diferentes com a transformação das paisagens, por causa das indústrias. Tá. Alguém mais fez diferente? Eu fiz um pouco diferente. Pode falar. Que tudo que eles conheciam havia mudado para melhor. Muito bem. Mais alguém? Isadora, fez? Eu fiz Então, lê para nós o que tu fez. que aumentaram os prédios, casas, carros, que daí não tinha carros, né? Daí fizeram os... Tinha carro sim, na verdade, né? Então, aqui, gente, olha só. A pergunta tá assim, ó. Eu não vou escrever nada porque ela é pessoal. Então, se ela é pessoal, cada um vai escrever como acha, né? Eu vou dar uma explicada para vocês. A gente teria que explicar, se a gente encontrasse as pessoas do passado, explicar para elas o que aconteceu com as paisagens atuais das cidades brasileiras. O que aconteceu? Aconteceu que chegou a tecnologia, as pessoas, né? Aumentou a quantidade de habitantes na cidade, foram chegando migrantes, imigrantes, lembra que a gente já tinha falado? Então, com isso, a cidade, as vilas viraram que cidades até grandes metrópoles, e com isso, com o avanço da tecnologia, tudo começou a sofrer transformação, né? O homem foi aperfeiçoando, por exemplo, o carro, né? O carro foi aperfeiçoando, a tecnologia dele. Hoje tem carro que até estaciona sozinho, né? Os trens viraram os metrôs de hoje, que são muito mais velozes, muito mais rápidos. Existem ainda trens? Só que ainda existe trem, né? Existe trem, só que aí, no lugar deles, nas grandes cidades, foram trocadas pelos metrôs, né? E Lá em São Paulo as tem os dois. paisagens sofreram o quê? Que a gente está estudando nessa unidade? A urbanização, né? Então, elas viraram urbanas, né? Viraram grandes centros, né? Com shoppings, grandes avenidas, muitos carros, muitas pessoas na rua, né? Então, é isso que a pergunta quer, né? Que a gente fale. Mas cada um responderia caderno, né? de sua maneira no caderno. Muito bem. A C também é pessoal. Na sua opinião, que acontecimentos fizeram com que as cidades brasileiras crescessem? Eu até já falei esses acontecimentos, né? Mas alguém botou alguma coisa diferente? Ninguém? Ninguém? Eu não. Um pouquinho diferente, tipo, prof. Pode falar, Vitória. A movimentação de pessoas de um carro para outro aumentou a população. Muito bem, isso é um fator, né? Que eu já falei ali antes, né? E a imigração também é um fator, né? Que do aumento da população, né? Que mais que a gente pode estar falando? Das
máquinas, das fábricas, tipo São Paulo, prof, que começou Sim, com... as indústrias, o avanço das indústrias, né? Isso também. Que mais que a gente pode falar? Por que que cresceu? Ô, prof, Oi. dos outros países que vieram pessoas que... Isso que a gente falou dos imigrantes, né? Também. Muito bem. Prof, tem uma novela que ela mostra como era o carro, Os vídeos Eu também. pro o carro de agora. Niter do, né? Que era uma estrutura de madeira e Sim, era levado pelos cavalos. Ah, é. Como é que é o nome da novela? Agora tá passando Vale a Pena Ver de Novo. Eu vi, eu tava na. Não tá ligado, não, né? Qual é o nome da novela, Vicky? Tá no Vale a Pena Ver de Novo. Tá. Não é Eita Mundo Bom, né? Não. Olha Eita só. Mundo Bom. Eita, muito bom. Muito bem, agora a gente vai falar, silêncio, galera, sobre a urbanização do Brasil. Quem lê para mim? Eu? Vai, vamos lá. Eu! Pode ir. Amanda! Vai, Eu? Amanda. É esse aqui, né? De cima. Isso. Urbanização do Brasil. Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940 com a modernização da economia do país, instalação de indústrias, trabalho assalariado e ampliação do mercado consumidor. Rafa. Ô, Rafa. Rafaela. Muito bem, então olha só, o desenvolvimento do espaço urbano está falando ali, né? Que ele cresceu devido a maior parte da população foi morar na cidade e também que a modernização iniciou em 1940 com essa instalação de indústrias e o trabalho assalariado. O que é assalariado? Trabalho assalariado, gente? Tem salário? Que tem salário, que ganha um certo máximo, assim, um certo Isso salário. mesmo. Oi, Inês, onde é que você tá, Inês? Tá brincando com o primo dela. Eu tô vendo. Eu vou excluir ela e vou mandar mensagem pro pai, pra mãe dela. Ela tá passando por baixo da mesa. Da mesa. Inês, faz favor de acompanhar a aula. Ela desligou a câmera. E liga a câmera. Ela saiu. Não sei não. Inês, você tá na aula? Você não é hora de brincadeira agora? Sim, eu sei. Então tá bom. Então, olha só. Então, esses foram os fatores que aconteceram para o desenvolvimento do espaço urbano brasileiro, né? Então, quando a gente fala em espaço urbano, a gente está falando do quê? Do campo ou da cidade? Da cidade. Da cidade, isso mesmo. Então, trabalho assalariado é esse que o pai de vocês, a mãe de vocês trabalha fora e todo mês, no final do mês, início do mês, recebe um salário pelo trabalho feito durante aquele mês, né? Então, com esse trabalho assalariado, o que aconteceu? Ampliou, aumentou, cresceu o mercado consumidor. Quem é o mercado consumidor? É que nós consumimos, nós gastamos o que nós recebemos para fazer compras de comida, de roupa, né? Utensílios domésticos. Então, com isso, o mercado consumidor também ampliou, porque teve mais procura. O que é procura? Nós, consumidores, fomos comprar, né? Por quê? Também recebemos o nosso salário. Né? Então, isso é uma cadeia, né? Que um depende do outro e assim todos crescem juntos, né?
Exato, o vendedor precisa dos clientes, porque sem os clientes ele não ganha dinheiro. Exatamente. Isso aí mesmo. Então, é uma sequência, né? Aí, por exemplo, assim, né? Agora vamos pensar nessa pandemia que aconteceu, né? Afetou o mercado consumidor? Sim. Afetou e afetou muito, né? Por quê? Muitas pessoas com a pandemia foram demitidos ou tiveram seus salários reduzidos até pela metade, né? Então, com isso, o mercado consumidor, ele perdeu, né? Se o mercado consumidor perdeu, automaticamente o trabalho assalariado, que somos nós, também perdeu, porque se eu não recebi, eu não gastei. E assim, sucessivamente, né? Muito bem. Então, esses fatores atraíram os trabalhadores rurais, né? De várias partes do Brasil e que viam nas cidades possibilidades de emprego e condição de vida melhor. Entre os novos moradores das cidades estão os migrantes e os imigrantes, né? Que eu já tinha falado para vocês. Então, ó, aqui, ó. Os imigrantes na ferrovia de Santos, aguardando a partida para a cidade de São Paulo. E aqui, desembarque de imigrantes, a maioria vinda lá do Nordeste em busca de quê? De uma vida melhor aqui em São Paulo, né? Então, ó, a concentração de indústrias na cidade provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças na paisagem. Quanto mais pessoas, mais transformação nas paisagens ocorrem. Por quê? Vai ter mais casas, mais prédios, hoje prédios, né? Antigamente era casas, moradia, né? Então, com o maior número de pessoas, vai crescendo os prédios e casas, indústrias, lojas, e com isso a nossa paisagem ela vai modificando automaticamente, né? Então, as paisagens se modificaram porque houve construção de rodovias, de portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, né? Para nós termos luz na nossa casa, saneamento básico, que é o quê? Água e esgoto, né? E etc. Então, isso tudo fez com que a paisagem se transformasse. Aqui, ó. Observe as fotografias a seguir. As legendas apresentam informações importantes sobre o processo de industrialização e urbanização brasileira. Leia-as com atenção. Gente, quantos minutos faltam? Sete. Tá. Olha só. Eu quero que vocês... Lembra a gente fez um combinado da outra aula, né? Eu quero que vocês, nessa aula vaga depois, vocês leiam a página 18... Façam a atividade da 19, leiam a 20 e façam a atividade da 21 e 22, tá? Entenderam? 18 a 22, tá? Leitura e atividade, é bem pouca coisa. E aí, 4 horas eu chamo vocês para a nossa próxima aula, ok? Ok. O prefeito, então, olha só. Eu vou encerrar a aula agora. Porque... Oi. Eu deixei minha câmera assim pro teto, é por conta que eu tô aqui na sala e porque no meu quarto a internet tá ruim, daí eu deixei minha câmera assim, tá? A minha internet também tá ruim, eu vou ter que arrumar aqui, porque tá tudo travado aqui de novo pra mim. E... minha câmera estava até desligada agora há pouco, só que daí eu liguei de novo. Então, olha só. Então, vocês vão fazer da página 18 até a 22, leitura e atividades, tá? E eu volto 4 horas chamando vocês para a gente fazer correção e continuar nossas atividades, tá bom, gente? Então, é para fazer a leitura da página 17, né? A 17 eu vou fazer com vocês. Pode continuar na 17, 18 leitura, 19 atividade, 20 leitura, 21 atividade. E 22 atividade também, tá? Nossa, vamos brincar. Tá bom. Tá? 4 horas eu chamo vocês. Beijinho para vocês, tá bom?
É o tempo que meu celular carrega, ele tá. Peraí. Ele tá Isso. 2%. Bota a